Sejam todos muito bem-vindos à audiência pública de elaboração do projeto de lei orçamentária anual do exercício de 2023 do município de Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Meu nome é Sérgio, sou contador do município, lotado na Secretaria da Fazenda, e estou aqui hoje representando o Poder Executivo na apresentação dessa audiência pública online. O objetivo dessa audiência, além de cumprir com as determinações legais, é trazer transparência aí na elaboração desse importante projeto, trazer a informação do que é planejado, do que vai ser executado no exercício de 2023 para o cidadão, para os órgãos controladores e para o nosso poder legislativo. Os tópicos, então, dessa audiência pública, a gente vai trazer as noções gerais de orçamentos, até para melhorar o alcance, né, dessa audiência pública online, do usuário que está aí do outro lado da tela. Às vezes é a primeira vez ou não é acostumado com o assunto, então a gente fala um pouquinho das noções para ficar mais fácil de entender o que a gente vai apresentar mais técnico aí nessa audiência. Vamos citar aí as metodologias utilizadas e as principais novidades trazidas pela Lei Orçamentária de 2023. Vamos então entrar nos números, trazer a receita prevista e o que compõe essa receita prevista e onde vai ser alocada essa despesa, né, o valor da despesa fixada e as principais ações orçamentárias planejadas pela gestão. No final, a gente dispõe sobre as metas, limites e alterações orçamentárias que compõem esse projeto de lei orçamentária. Noções gerais de orçamento. A lei orçamentária anual ela prevê as receitas e fixa as despesas para o exercício. O que significa? Que a gente, com base aí, em metodologias, né, em subsídios e cálculos matemáticos, né, diversos parâmetros, a gente prevê quanto a gente vai arrecadar para o próximo ano e onde nós vamos realizar as despesas correspondentes a esse valor que a gente prevê que vai arrecadar. A lei orçamentária anual é o orçamento no sentido da palavra, assim como existe o orçamento familiar, o orçamento das empresas, o orçamento dos clubes de futebol, os entes públicos têm os seus orçamentos. Só que a gente não chama apenas de orçamento, a gente chama de lei orçamentária anual justamente por ser um órgão público, né? Então tem que passar pelo legislativo, pela Casa do Povo, representantes do povo, para autorizar, ajustar, né, emendar os projetos, para que a população, não só através de audiências públicas, mas através de seus representantes, ou seja, indiretamente também possa participar da elaboração desse orçamento para a sua cidade. E a LOA é o cumprimento anual do planejamento estratégico de médio prazo que existe aí nos municípios. É previsto na Constituição e na Lei da Responsabilidade Fiscal. Que planejamento estratégico é esse? É o Plano Plurianual. É uma lei plurianual, ou seja, uma lei de vários anos. O PPA atual está vigente de 2022 a 2025. Lá em 2025 a gente vai começar a elaborar o próximo PPA, ou seja, começar a prever os próximos 4 anos, que vai ser 2026 a 2029. A gente trouxe ilustrado aí só para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Então a gente está vivendo esse planejamento estratégico aqui de médio prazo. Estamos aqui em 2023 e anualmente, né, lá, assim como lá no final de 2021 se previu as ações, né, todas as pastas, as secretarias se envolveram nesse projeto e pensaram, o que a gente vai fazer nos próximos anos e foi elaborado. Então o PPA ele está vigente e anualmente, né, a gente vai analisando, olha, daquilo que foi planejado no nosso planejamento estratégico, o que a gente tem condições de priorizar e de realmente realizar. A gente mudou de ideia, a ideia continua a mesma, o que a gente tem que ajustar para que aquilo seja, aquelas despesas, aquelas ações sejam eficientes, aquelas políticas públicas sejam eficazes. Então, anualmente existe a lei das diretrizes orçamentárias, que regra o orçamento e que prioriza aquelas metas previstas no PPA. E também ali, mais para o final de cada exercício, a gente elabora o orçamento do próximo ano, que é o que estamos fazendo nesse momento. Então, anualmente, né, que a gente está aqui em 2022, elaborando o orçamento de 2023. Lá em 2023, a gente vai elaborar o orçamento de 2024. E assim continuamente. Esse é o ciclo de instrumentos de planejamento e orçamento dos entes públicos, e no nosso caso aqui o município de Arroio do Sal. É importante dizer que dentro desse arcabouço aí, né, de planejamento, o, não tem como a Secretaria da Fazenda, que hoje é o órgão central de elaboração, né, não tem como o setor de contabilidade, Secretaria da Fazenda,
elaborar sozinha um projeto de lei como esse. Então, existe a participação de todas as secretarias. A gente tem aí 10 secretarias, né? Saúde, educação, cidadania, turismo, obras, né? Só para citar alguns exemplos. Então, foram realizadas reuniões com cada secretaria, junto com cada secretário, com seu corpo técnico, para que fosse feito. Cada ano a gente vai melhorando, né, a nossa metodologia para a gente entregar um orçamento mais eficaz, com menos esquecimento, com menos surpresas, né, bem planejadinho, o que, que a gente precisa gastar e o que, daquilo que a gente quer gastar a gente consegue, né, se existe alguma margem para investimento. Então, é com reuniões assim que a gente consegue extrair a realidade e extrair o melhor, destinar da melhor forma a despesa daquela receita que a gente prevê. Não por acaso também a gente está entregando com um pouco de atraso esse projeto de lei para o legislativo, porque o projeto foi bem feito, né? E também, principalmente aí, em função das novas imposições aí do Tribunal de Contas, da Secretaria do Tesouro Nacional. Eu vou citar mais para frente aí as mudanças que teve. Então, a gente também é a primeira vez fazendo um orçamento no novo sistema, né? Foi bem trabalhoso, mas foi trabalhoso esse ano por conta de todas as mudanças aí que se acumularam. Com certeza no ano que vem a gente vai entregar em um prazo muito mais rápido para o Poder Legislativo também ter o seu tempo, né, dos 45 dias tranquilamente elaborar o seu projeto de lei. Mas eu tenho certeza aí que o Legislativo entende essa parte, né, que ela não é nem uma parte, foi porque tecnicamente foi demorado, não. Inclusive a gestão, o prefeito, né, quis marcar reunião a mais para a gente elaborar bem certinho esse orçamento e a Fazenda teve que trabalhar bastante ali para aplicar todas essas mudanças. Então, por isso que teve um atraso aí em relação ao nosso prazo previsto na lei orgânica. E para finalizar esse raciocínio, então, de que existe planejamento estratégico, anualmente a gente elabora o orçamento do próximo ano, com a colaboração de todas as secretarias e participação ativa de todas as secretarias. Né? A lei orçamentária anual é a realização no exercício de 2023 do plano plurianual, que é vigente de 2022 a 2025, tendo a função de colocar em execução as ações de governo e atender às demandas da sociedade, de acordo com as diretrizes e as metas que são estabelecidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, que a gente também fez audiência pública e apresentou aí a LDO de 2023 para vocês, que já está aprovada aí e publicada. Feita essa noção geral, vamos para as metodologias e principais mudanças observadas nesse projeto de lei. Parâmetros geográficos e econômicos do município de Arroio do Sal. Quando tu vai pensar a receita, pensar em despesa, quando a gestão vai fazer isso, é importante conhecer, né, o seu território, a sua cidade, o seu contexto. Então eu trago aqui até para o cidadão, para o usuário da informação se inteirar mais do tamanho do município de Arroio do Sal e as características do município de Arroio do Sal. É um município emancipado ali em 88, então tem 34 anos, população estimada de 10.483, colocamos em vermelho ali porque está sendo feito agora em 2022 o censo, muito importante responder o censo, para a gente, né, os municípios em si, recebem receita da União, né, o Arroio do Sal está dentro do estado do Rio Grande do Sul e está dentro do Brasil. Então, além das suas próprias receitas, existem receitas estaduais, e o estado é composto por diversos aí municípios, né? E ele repassa, então, parte das suas receitas estaduais, o Rio Grande do Sul passa para cada cidade gaúcha, assim como a União, o Brasil repassa para cada cidade brasileira uma parte do seu dinheiro. E para a gente receber esse dinheiro aí adequadamente, de acordo com a realidade que o município merece, a gente tem que. Alguma das características, às vezes, que são levadas em conta é a quantidade da populacional. Né? Tu não vai mandar mais dinheiro para uma cidade, vai mandar muito dinheiro para uma cidade que tem 1.000 habitantes, se tem uma cidade lá que tem 1 milhão de habitantes e está precisando. Né? Com certeza, aqueles 1 milhão de habitantes precisam de mais recursos do que aqueles 1.000. Então, entendem a importância da gente ter o censo atualizado. Então, né, o cidadão que estiver escutando ainda não respondeu um censo, vai atrás, dá uma ligada aí para a prefeitura, que vai ser orientado em como responder, porque se todo mundo responder, mais justo vai ser o nosso censo e mais dinheiro, mais recursos nós vamos arrecadar para conseguir atender as necessidades da população. A área territorial do município aí
estudos realizados em 2020, cerca de 120,163 metros quadrados, o bioma Mata Atlântica, microrregião Litoral Norte Gaúcho, salário médio mensal dos trabalhadores formais, informação de 2019, 2 salários mínimos, PIB per capita de R$ 22.000, informação de 2018. Além disso, existem, considerado então esse nosso contexto, a gente utilizou alguns parâmetros para a previsão da receita. Né? Que parâmetros? Perspectivas do cenário macroeconômico, né? Como que a Fazenda estima a receita, né? Com base em que a gente vai apresentar os números, porque foi feita uma perspectiva do cenário macroeconômico, foram analisados o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, é levado em conta a política econômica e social do governo estadual, federal, municipal, é levado em conta a legislação vigente, as atualizações tributárias, né, o relatório atuarial previdenciário, os subsídios dos nossos órgãos de consultoria, da Lei Orçamentária Anual do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, é daí que a gente tira os valores. Os parâmetros para a fixação da despesa, reajustes contratuais, inflação, tudo isso é levado em conta para prever quanto que a gente vai gastar ano que vem com os recursos. Reuniões com cada secretaria que eu citei, né? A gente teve a colaboração ativa aí dos secretários da secretaria, foram reuniões muito produtivas, né? Especialmente em 2023 foi de um jeito que a gente nunca fez antes aqui em Arroio de Sal, então acredito que para 2023 a nossa despesa vai estar bem, a dotação orçamentária vai estar ali com eficiência organizada para a execução, né? É feito um levantamento minucioso das despesas necessárias e despesas desejadas por cada pasta, parâmetros matemáticos e econômicos. Além disso, a gente considera, né, os índices econômicos aí esperados pelo mercado para 2023, para encerrar 2022. A gente tem a variação do PIB, inflação, crescimento vegetativo da folha. Crescimento vegetativo é aquilo que cresce além da inflação, existe os triênios, existe eventual ajuste de tempo de serviço, promoção, né, crescimento de quantidade de servidores, enfim, é um cálculo aí também matemático. A taxa Selic, a taxa básica de juros prevista aí para 2023, crescimento real das transferências do Estado à União, crescimento real é aquilo que é acima da inflação, das transferências do Estado e transferências da União, que eu citei, né? Como a gente é um município gaúcho, a gente recebe recursos do Estado e recebe recursos da União. Essas transferências, a gente vai falar quais são elas, enfim, também são consideradas aí nas nossas projeções. Eu deixo na tela aí para aquele técnico que tiver interesse nessa informação. Mudanças aplicadas pelo Tribunal de Contas e do STN. A gente enfrentou esse desafio aí na elaboração do projeto de lei esse ano. A gente teve mudanças no inventário da Receita, modificação da codificação, uma modificação bem técnica, contábil, mas que exigiu bastante trabalho, tanto do nosso sistema de software ali, da empresa, né, que a gente contrata, quanto do nosso próprio ali da Fazenda. Nós próprios, né, a gente teve que fazer esse trabalho do depara. Codificação das fontes de recursos. Aqui é uma mudança brusca, né? Quem entende dos códigos de fontes de recursos, MDE 20, Fundeb 31, Livre 1, isso mudou completamente. Agora a gente tem uma codificação totalmente nova para ficar unificada aí com o Estado e com a União. Então é uma novidade aí para 2023. Todos os municípios estão enfrentando esse desafio na elaboração de suas leis orçamentárias anuais. Mudanças ocorreram também por gestão fazendária de Arroio de Sal. O que a gente aplicou de mudança? A gente organizou a codificação das dotações orçamentárias por secretaria. Foi uma trabalheira isso aqui, mas a gente quis elaborar assim, uma versão definitiva do orçamento, que ela ano a ano ela vai continuar simples. A gente simplificou a leitura técnica dos orçamentos, né? A gente organizou a Secretaria da Educação, agora as codificações das dotações orçamentárias ali, dos créditos orçamentários, todas as dotações agora têm 4 dígitos. E as da educação é código 7000, a da saúde é código 8000, enfim, né? Os secretários e alguns vereadores entendem do que eu estou falando. Você, quando receber o projeto em mãos, quando o secretário estiver vendo o orçamento em mãos, ele vai entender isso que eu citei e a gente vai estar aí à disposição sempre para esclarecer, mas essa mudança aí é para melhor. Também aplicamos correções e ajustes nos nomes e na organização das unidades orçamentárias das secretarias municipais.
também uma mudança técnica aí de descrição para organizar melhor o nosso orçamento. Então teve essa mudança que também gerou bastante trabalho, mas é para facilitar nos próximos anos e facilitar o nosso trabalho dia a dia, aí tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Feitos, falamos aí de noções gerais e dos desafios aí para a elaboração e fundamentação dos nossos cálculos. Agora a gente vai para a parte técnica, então, começando pela previsão da receita. A previsão da receita para o exercício de 2023 do nosso município, então, fechou em R$ 90.466.171,15. Esse é o orçamento de arroz de sal para 2023. Aqui nesse gráfico a gente tem a evolução da receita prevista, não da realizada, tá? A receita prevista, ó, lá em 2018 se previa tanto, em 2019 se previa tanto. Por que eu cito previsto? Porque existe uma diferença entre previsto e realizado. Aqui eu só estou demonstrando a diferença entre expectativas anuais de arrecadação. E aí a gente tem de 2023 em relação ao previsto em 2022, que foi cerca de 77 milhões, a gente tem um aumento de 16,96%, uma variação positiva. Por quê? Porque com base na nossa, aqui a gente está com a previsão, né, de 77 milhões que eu citei, a reestimativa, o que é a reestimativa? Que ao longo do exercício tu vai vendo que em relação àquilo que tu previu, aquilo que efetivamente tu vem arrecadando. Então a gente vai arrecadar até dezembro aí cerca de 86 milhões e o previsto, então, de 90 milhões para o exercício que vem, né? Aqui são informações desse exercício que a gente está vivendo agora, 2022, que se encerra em dezembro. Com base nesse valor reestimado que a gente prevê a receita de 2023. E aí a gente tem um aumento em relação à reestimativa de 5,18% e em relação à previsão que a gente citou no slide anterior, 16,96%. Receitas correntes a gente tem aqui, dividido, né, em categoria econômica, até para facilitar a leitura técnica, mas é interessante citar aí, né, para fim de audiência, essa diferença aí entre o aumento em relação à receita estimada de 5,18% em relação à prevista de 16,96%. Interessante também citar que desse orçamento de 90 milhões, 56 milhões são recursos livres e 33 milhões são recursos vinculados. Só que aqui eu tenho que fazer um comentário. 56 milhões de recursos livres, até para os vereadores, para o pessoal técnico que está mais acostumado com essa linguagem aqui, ele vai achar, mas é bastante recurso livre, 56 milhões nos outros anos, normalmente era invertido era menos, né, o valor menor era de recurso livre, a maioria vinculado. Recurso vinculado, o que é, né, pessoal? É aquele recurso que tem uma destinação certa, uma destinação que é obrigatória que o ente realize a despesa com tal ação orçamentária, com tal função, com tal área, né? É com educação, é com saúde. E por que mudou isso? Como eu falei, teve mudança ali no Tribunal de Contas e na Secretaria do Tesouro Nacional da codificação. Uma delas que muda esse quadro aí que a gente está mostrando na tela é os recursos de o gasto mínimo constitucional de 25% em educação e 15% em saúde, a SPS. Antigamente a gente tinha os recursos 40 SPS e 20 MDE. Então eles estariam aqui nessa coluna de recursos vinculados. Agora eles estão todos livres, por quê? Porque agora tanto para livre quanto a SPS quanto a MDE, o recurso é um só, é 1.500. Né? Agora a gente não controla mais a vinculação desses recursos com o MDE e SPS, a gente não controla mais pela receita, e sim pela despesa. Então, esse recurso livre está alocado lá na função saúde, o tribunal vai considerar como os 15%, vai considerar como os 25%, mas não é mais através da receita. Tá? Só para vocês entenderem, isso aí é bem importante, até porque vocês vão ver o tamanho dos orçamentos da saúde e educação, que são recursos sim vinculados, mas a leitura técnica agora a gente considera como recurso livre. Composição dessa receita de 90 milhões, então. Do que ela é composta? 94% são receitas correntes, que eu já vou explicar o que são. 6% são receitas intra-orçamentárias, que eu também vou explicar o que são. E 0, alguma coisinha por cento são receitas de capital. Da receita corrente em valor bruto. Né? A gente tem a receita total de 90 milhões e a nossa receita corrente de 84 milhões. O que é receita corrente? Receita corrente é aquela receita composta por receita tributária, por receita de contribuições, por receita patrimonial,
receita de transferências correntes e outras receitas correntes. A gente vai falar com elas com mais detalhes, tá? Mas o que chama, o que é válido falar aqui, aqui eu estou trazendo valores brutos, que a gente vê que nesses gráficos aqui, desses 84 milhões, a maior parte é composta por transferências correntes, ou seja, recursos que a gente recebe de transferências, recebe do Estado e da União, e receita tributária, que é a nossa receita própria. Então a gente tem a maior parte dos recursos de transferências correntes e a nossa receita tributária aqui. Agora, para entender cada uma dessas receitas, então. Né, a nossa receita corrente, a tributária, ela é composta do quê? Dos impostos, taxas e contribuição de melhoria. Impostos a gente tem o IPTU, que é aquele imposto aí que o cidadão paga, começa a pagar em dezembro, paga ali até fevereiro, março, em relação às propriedades que ele tem, aos terrenos, imóveis, né? Então a gente tem a previsão líquida de 22 milhões. Aí tem as flechinhas aqui que eu vou explicar uma vez só, não vou ficar citando elas, para vocês entenderem que se ela está verde, está para cima e tem uma porcentagem, é a comparação dessa receita prevista para 2023 em relação ao valor reestimado para 2022, ou seja, a gente acha que vai receber tanto até dezembro de 2022. A gente tem quase razoável certeza de que vai receber tal valor até 2022. E para 2023 a gente previu um valor 10,55% maior em relação à arrecadação desse ano. Beleza? Considerada essa explicação aí, vamos adiante. Imposto de renda, a gente tem aí uma receita de 1.745.000 para 2023. ITBI, imposto de renda aqui pega sobre notas fiscais e serviços de terceiros e principalmente em relação à folha, folha dos nossos funcionários, do executivo, do legislativo, que é retido na folha de pagamento do servidor, fica para os municípios. ITBI em função de venda de bens imóveis, a gente tem aí 3 milhões e 800 para 2023. O ISS, Imposto sobre Serviços, aquele imposto de serviços contratados pelo cidadão, pela própria prefeitura, 1 milhão e 400. As taxas, principalmente a taxa de limpeza pública, a gente tem o valor de 3 milhões e 785 previsto para 2023, e contribuições de melhoria, que é em função, principalmente no nosso caso aqui, das pavimentações, a gente tem um valor aí de 89 mil para o ano. Receitas correntes de contribuições. Que contribuições a gente tem aqui? A contribuição previdenciária do servidor ativo, que é uma receita em função que o servidor paga sobre o seu salário, né? Ele recebe o salário, então o servidor concursado, né? O servidor concursado, ele recebe o seu salário e paga a porcentagem de 14% sobre o salário que ele recebe, e aí a gente tem o que compõe essa receita aí. Então a gente tem um valor de quase 2 milhões previsto para 2023. E a contribuição de iluminação pública, a gente tem um valor aí previsto de 2 milhões e 100, é o orçamento da iluminação para 2023. Né? Lembrando que aqui a gente está citando a relação entre o valor reestimado, que é um pouquinho maior ou menor, quando for o caso. Receita corrente, receita patrimonial, em valores líquidos. A gente tem aí previsto 6 milhões 162.215,27, uma boa receita patrimonial que é composta 98% de valores de rendimentos de valores em conta bancária. Como a taxa de juros básica está alta, então né, a prefeitura recebe valores aí, recebe do IPTU, do ISS, aqueles impostos ali que a gente comentou, além das transferências, e esse valor que a gente recebe, ele é para ser gasto o ano todo. A gente está falando do orçamento anual. Né? Muito dos valores que tu recebe em janeiro, tu vai estar gastando só em dezembro. Então, enquanto esse valor não foi gasto, ele está aplicado rendendo juros. Assim como rende na poupança, rende em CNDB, né? Aí na conta bancária física aí de quem está ouvindo do outro lado da tela. A mesma coisa acontece com o dinheiro arrecadado pela prefeitura. E a receita patrimonial, no nosso caso, é basicamente isso aí. A gente tem previsto para 2023 6 milhões e 162, e desses 6 milhões, 3 milhões e 900 líquido é a previsão do FAPES, que o nosso FAPES é o regime próprio de previdência social, tem cerca de 60 milhões investido em diversas aplicações pelo nosso comitê de investimentos, pelo nosso conselho de administração, enfim. E desses 60 milhões aí, a gente é tranquilo estimar que a gente vai arrecadar cerca de 4 milhões só no ano que vem. Então, a diferença desse valor aí, dos 6 milhões menos os 4 aqui, quase 4, né? Os 2 milhões e 200 é do restante das contas da prefeitura. Perfeito? Então, receitas correntes. Transferências correntes. A gente tem aqui uma arrecadação 8,67% maior do que a reestimada.
a gente tem do total de transferências correntes de valor líquido, 40 milhões. Valor líquido. Ah, mas é 45 lá naquele slide, que lá era valor bruto, que a gente está trazendo já o valor líquido das deduções. 40 milhões previsto. Transferência do Estado, que o Estado do Rio Grande do Sul passa, então, para a nossa cidade, 6 milhões, que o Brasil, né, o nosso, a nossa república aí passa para cada município. A gente tem aí cerca de 19 milhões recebidos para 2023. E transferências do Fundeb, que é específico do recursos da educação, a gente tem a previsão aí de 15 milhões a serem recebidos. Isso compõe os 40 milhões previstos. Vamos falar com detalhe que receitas são essas que o Estado nos passa, que receitas são essas que a União nos passa, e o que é o Fundeb. Então, das transferências correntes da União, o que a União repassa para o nosso município? O SPM, lembra que eu falei do censo, a importância do censo? Olha o tamanho dessa receita aqui. O nosso orçamento de 90 milhões, 15 milhões líquido é FPM. O FPM depende diretamente do censo do município. Quanto mais habitante o município tem, mais valor ele recebe aqui. Se a gente cair de degrau, por exemplo, se eu não me engano, a gente está aqui, né, no dia 25 de novembro de 2022, o nosso censo está em cerca de 8.500 pessoas. Se fechar isso aí até dezembro, a gente vai cair de degrau, em vez de 15 milhões, a gente vai receber 13, vai receber 12, vai receber 11. Então é muito perigoso que aconteça isso para o município, principalmente se a nossa realidade não é essa. A nossa realidade mostra que a gente tem aí 10, 11, quiçá mais, moradores, né? Então a gente merece receber essa receita adequada à nossa população. Por isso a importância desse mutirão de resposta ao censo, tá? Enfim, o FPM, Fundo de Participação Municipal, a gente vai receber aí cerca de 15 milhões para 2023. ITR, um valor irrisório de 12 mil reais. ITR é território rural, tá? Então, como não é muito o caso aqui, grande parte desse imposto é da União, então vem um valorzinho aí de 12 mil para o município. Fundo Especial do Petróleo, a gente vai receber 313 para 2023. Transferências do SUS, que é o do Fundo Nacional da Saúde, 1 milhão e 600. Vocês veem aqui, mas por que é tão menor do que o reestimado? Porque o que a gente tem previsto pelas portarias de recursos anuais previstos nessa área da saúde são valores mensais quase fixos, tá? Que tem uma pequena variação. Mas durante o ano acontece de surgir novas emendas, novas portarias, que aí engorda as contas dos municípios. Então, em 2022 também aconteceu isso. Chegaram emendas de deputados, chegaram recursos extras que a gente não tem como a gente garantir que isso vai acontecer em 2023. Se acontecer, a gente vai ter um excesso de arrecadação. Se não acontecer, a gente vai ter essa receita aí de 1 milhão e 600. É basicamente isso que significa. São recursos vinculados para ser gastos apenas com saúde, né? Uma área muito importante que sempre falta recurso. Fundo Nacional de Educação, a mesma situação da saúde, só que esse é difícil vir alguma emenda especial, normalmente é um valor mensal, aí a gente tem salário educação, né, o programa do transporte escolar, enfim, 1.229 para 2023. E o Fundo Nacional de Assistência Social, também na mesma linha, a gente recebe aí cerca de 180 mil reais por ano da União. Transferências correntes do Estado, né, o que o Estado do Rio Grande do Sul repassa para o município de Arroio do Sal, cerca de 6 milhões para 2023. Desses 6 milhões, 3 milhões e 789 o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Quanto mais empresas a gente tiver em Arroio de Sal emitindo nota fiscal, por isso a importância do cidadão também pedir a nota fiscal para já concorrer aí na nota fiscal gaúcha, está ajudando, né, a evitar a sonegação de impostos. Quanto mais empresas abrirem e mais venderem, mais o comércio funcionar, maior é a receita de ICMS do Estado e maior a participação vai ser de Arroio de Sal nessa receita do Estado, e a gente recebe aí um pedacinho dessa receita aí bilionária de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Para nosso orçamento aqui, são 3.789.000 previstos para 2023. O IPVA tem uma previsão na lei orçamentária do Estado do Rio Grande do Sul de aumento de cerca de 20% no IPVA, então a gente prevê 1.392.000 para 2023 que a gente receba aqui em Arroio de Sal. IPI exportação, imposto sobre o IPI é sobre produção industrial, né? Só que no caso de exportação também é esse do Estado, que ocorre, é um imposto federal, mas
Da parte que o Estado recebe, ele passa para os seus municípios, então a gente tem cerca de R$ 35 mil por ano, valor pequeno. CID, combustíveis, contribuição de intervenção do domínio econômico, 3.775.000, um valor irrisório também. Fundo Estadual da Saúde, 731.000, aqui é um recurso importante que a gente recebe do Estado para custear os programas de saúde municipais. Demais receitas a gente tem aqui 12.000. E convênios, aqui basicamente o convênio do transporte escolar do Estado, que a gente recebe R$ 76.000 para 2023. Além das transferências da União e do corrente, a gente tem uma transferência especial, que é a transferência do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A gente tem aí previsto 15 milhões para receber, segundo a Lei Orçamentária Anual do Estado do Rio Grande do Sul. Valores que a gente vai contribuir para esse fundo, 4.800.000. O ganho com o Fundeb, é um município que a gente tem ganho com o Fundeb, 10.271.000. É importante para o cidadão aí, né, para o leigo que está escutando, é que a gente vai receber 15 milhões, vamos gastar 15 milhões com educação, né, vamos gastar aí esse valor, e isso aqui é uma fórmula matemática aí para até para controle e fiscalização dos gastos com a educação do município e para a composição do fundo, então a gente não precisa se aprofundar aqui, mas a gente recebe 15 milhões, gasta 15 milhões, e o ganho com o Fundeb, que é uma terceira informação, de arroz de sal é 10.271.000. As receitas correntes intra-orçamentárias. O que é intra-orçamentárias? Dentro do próprio orçamento. O orçamento de arroz e sal engloba três unidades gestoras: a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o regime próprio de Previdência. A receita corrente intra-orçamentária é aquela receita que é arrecadada por uma dessas unidades gestoras e é repassada para outra delas. Qual é essa receita orçamentária? É a receita que acontece entre Poder Executivo, a Prefeitura e o regime próprio de Previdência. Então a gente tem que receitas são essas: a contribuição patronal do servidor ativo, aquela, ou seja, do servidor efetivo, né, a Prefeitura paga o valor referente ao patronal do salário para a contribuição previdenciária, bem como a amortização do déficit atuarial, em função de valores a serem recuperados. Né, o nosso município é deficitário aí na Previdência, então a gente tem que pagar um pouco a mais para recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim. Então a gente tem o valor de 2.276 para o patronal do servidor ativo e para amortização do déficit 3.353. A receita de capital, para encerrar as receitas, a gente tem aí uma transferência prevista de 300, embora esteja aqui escrito 300, é 150, tá? É metade disso. É 150.000, conforme o gráfico aqui que a gente vê. 150.000 de transferência de capital previsto, que é para a construção de escola e educação infantil no Balneário Atlântico, Recursos do Par, um programa de educação aí, uma obra que está levando anos para ser feita, né? Conforme vai andando, vai recebendo uma parte desse recurso, então foi previsto aí 150.000 para 2023. Encerramos aí a receita, vamos para a fixação da despesa. Vou tomar uma água e a gente já continua. Vamos lá então. Fixação da despesa. Aquela receita que a gente previu, a gente vai fixar. Aquela receita que a gente previu, a gente vai dizer onde vai ser gasto, obrigatoriamente. Essa é a função da Lei Orçamentária Anual, essa função de destinar o recurso público, né, de não ter lucro, não tem finalidade lucrativa, não tem finalidade de sobrar, é utilizar bem o dinheiro, a eficiência dos gastos, e aquilo que arrecadar tem que gastar. Se não conseguir gastar tudo num ano, se gastar mais, recupera no outro, se gastar menos, gasta no outro, enfim. Então, por isso que a despesa total fixada é igual à receita prevista. E a gente tem desses 90 milhões, é legal enxergar assim, ó, que desses 90 milhões, 74 milhões e 600 são recursos alocados no orçamento da prefeitura, 4 milhões e 219 são recursos alocados no Poder Legislativo e 11 milhões e 600 são recursos do nosso regime próprio de previdência. Seguindo adiante dessa despesa, então, agora falando dos três, né, aqui a gente separou entre unidades gestoras, falando dos 90 milhões, o que compõe esses 90 milhões. Despesas correntes, a gente tem despesas correntes, um total de 74 milhões de despesas correntes, dos 90, 74 milhões são despesas correntes, sendo que desses 74 milhões, 50 milhões são recursos livres e 23 de recursos vinculados. Né? Eu já expliquei sobre recursos livres vinculados. E o que são despesas correntes? Gasto com pessoal, gasto com serviços bancários, tarifas bancárias, gasto com consultoria, com software de informação,
gastos com aluguéis, com manutenção dos móveis, bens imóveis, manutenção dos veículos, rastreamento veicular, seguro, medicamento para distribuição, seja para uso ambulatorial, né, material de expediente, serviços de limpeza pública. As despesas correntes são isso, tá? São esse tipo de despesa que compõe a despesa corrente. É a despesa importantíssima para a manutenção da máquina pública, para atender as necessidades urgentes aí da população. Então, por isso que dos 90 milhões, 74 se destinam a esse tipo de serviço. Né? Temos também as despesas de capital, 5 milhões 358 mil para 2023. Recursos livres, 5 milhões e 100, recursos vinculados, 204 mil. O que é a despesa de capital? Obras, aquisição de veículos e aquisição de móveis, de estruturação dos órgãos públicos. Basicamente isso, investimento e estruturação. Temos também, desses 90 milhões, 4 milhões e 80 são destinados para a reserva de contingência. O que é a reserva de contingência? É um recurso que fica alocado em uma dotação orçamentária que serve para quê? Serve para garantir o equilíbrio fiscal, o equilíbrio financeiro. Né? Se a gente tiver uma frustração de receita, esse valor da reserva de contingência, esses 4 milhões, se eles não forem gastos, vai suprir uma eventual frustração que seja desse valor ou um pouquinho menor. Né? Assim como para gastos inesperados, né? Gastos, falta de dotação, né? Um aumento de uma ação orçamentária e aí não tem recursos previstos para isso, não tem como fazer ajuste de outras ações orçamentárias. Se a reserva de contingência não tiver comprometida com uma frustração, pode ser usada para arcar com essas novas despesas desejadas aí pela gestão. Né? Importante citar aí da reserva de contingência, principalmente para os nossos vereadores, ó, que desse valor, 940, desses 4 milhões e 80, 941.526 são referentes às emendas individuais dos nossos vereadores. A gente tem a lei aí que regulariza isso, temos a LDO também que dispõe sobre isso. Esse valor de 941 mil aí, se chega nesse valor porque ele é 1,2% da receita corrente líquida prevista, e o valor por vereador fica aí em 104.618,02. Inclusive, a gente está entregando esse projeto para o Legislativo. Um dos grandes trabalhos que os nossos vereadores fazem é o planejamento das suas emendas, então já está aí o valor, sendo que desse valor de 104 que cada vereador tem direito, que a gente tem 9 vereadores aqui no nosso município, 50% são de recursos livres, 50% de destinação livre, né, e 50% obrigatoriamente para ações em saúde. Além da reserva de contingência, a gente tem a reserva de contingência do fundo de aposentadoria, que é basicamente a diferença entre o que o fundo de aposentadoria vai arrecadar e o que ele vai gastar pagando os aposentados e pensionistas, e o que sobra vai para a reserva, que é para compor o nosso fundo, que tem o objetivo de garantir a previdência municipal para os anos que vierem. A gente chega aí no total de 90 milhões. Né? Aqui a gente deu uma olhada geral pelas despesas, do que elas se tratam, e a gente vai entrar agora na alocação da despesa, para a gente enxergar, né? Óbvio que o projeto de lei do orçamento ele é extenso, principalmente no que diz respeito aos seus anexos. Né? O orçamento de cada secretaria, a gente está falando de codificação, de despesa orçamentária, de valores em centavos, de codificação pesada, de função, subfunção, um monte de conceitos aqui que até para o leigo, às vezes até para quem não é tão leigo assim, é complicado de entender. Então a gente traz de uma forma aqui, uma forma resumida. O projeto ele tem publicidade ali no site da, do Legislativo, né? Se tem acesso ao projeto completo. A gente está aqui apresentando então os principais pontos, né, que a gestão entende que é legal deixar claro aí para o cidadão e para os vereadores que a gente está entregando junto com o projeto. Então aqui a gente vai citar por secretaria aqueles principais ações orçamentários, porque cada secretaria, né, a gente tem aqui a lista de órgãos, a gente tem 13 órgãos no nosso município, 12, se não me engano, a gente tem 12, e desses 12 tem diversas ações orçamentárias, diversas políticas públicas, diversas necessidades, e a gente vai trazer as principais só aqui, tá? Até porque, para não ficar tão extenso, a gente está aí chegando no final da nossa audiência. Então, aqui é legal trazer esse quadro também para a gente ter noção, dos 90 milhões, que correspondem a 100% do nosso orçamento, a gente tem aqui os órgãos. Aqueles que mais comprometem a nossa despesa. A gente tem a Secretaria da Saúde, onde foram alocados 14,26%
do nosso orçamento total. Na educação, 32,47% do nosso orçamento total. O nosso FAPES representa 12,83% do nosso orçamento total. Com um pouco menos de magnitude, vamos dizer assim, a gente tem a Secretaria de Obras, com 6,23%, e a Secretaria de Meio Ambiente e Iluminação Pública, com 7,75%. Os valores, os demais valorzinhos que sobra, fica ali na Câmara, no gabinete, na Fazenda, na administração, na cidadania, no planejamento, na reserva de contingência, no turismo e cultura. Né? Turismo e cidadania que fazem a frente, é um trabalho fim que interage diretamente com o serviço público, né, com o cidadão, enquanto que os demais aqui normalmente é para a manutenção da máquina, está atrás desses serviços fins, que são a saúde, a educação, a infraestrutura do obras, né? Tá o pessoal técnico por trás, os projetos, os planejamentos por trás dessa galera que faz tudo acontecer. Falando então por secretaria, a gente vai trazer aqui, ó, a Secretaria de Educação. O total do orçamento da Secretaria de Educação está em 29.374.000 e a gente vai destacar as principais ações. É que aqui a gente tem o PROMEC, que é o contraturno escolar, 241 mil. A gente tem o transporte escolar, 777.500 para 2023. Conclusão do Centro de Educação Especial, 140 mil. Ampliações e reformas, 360 mil. Pessoal em cargos, 24.629. Isso aqui a gente traz porque é interessante a gente ver que a margem, às vezes a margem para investimento, ela fica pequena para a secretaria, né? Mas ao mesmo tempo a Secretaria de Educação ela está fornecendo serviço público, né? Os profissionais da educação que estão entregando, né, educação para as nossas crianças, adolescentes, o pagamento desse pessoal em si já é entregar a educação. Então é importante, é relevante, né? Dos 29.374, 24.600 são referente a pessoal em cargos. Né? E aí o restante desse orçamento, 5 milhões de diferença, fica para as despesas correntes necessárias para entregar o serviço de educação, bem como eventuais investimentos, como é o caso aqui de ampliações e reformas, 360 mil, conclusão de obra, né, etc. Total do orçamento da saúde, a gente tem aí 12.897.000 ações em destaque. O consórcio público, exames pelo consórcio público da Norte, 150 mil previstos. Distribuição de medicamentos, 380 mil previstos, farmácia, né? Farmácia básica, né? Manutenção de veículos, 657 mil, né? Manutenção da frota, para ambulância, para os veículos que tanto transportam pacientes aí, funcionem, no mínimo 657 mil, a gente sabe que é um orçamento apertado da saúde. E especialidades médicas, que também se tratam de exames, só que não referente ao consórcio, a gente tem 260 mil. Pessoal em cargos, 9.418.794,55. A gente vê que, assim como a educação, né, os profissionais da saúde entregam o serviço público de saúde para a nossa população, então dos 12.900.000 aí de total do orçamento, pelo menos 9,5 milhões é gasto com os nossos profissionais da saúde, um orçamento sempre apertado, aí, não só no nosso município, como todos os outros, né, nessa demanda quase infinita da saúde, e a gente tem recursos limitados, então por isso a gente pouco vê aqui, na verdade a gente nem traz aqui um investimento relevante na saúde, né, mas é a manutenção desse serviço que a gente presta. Secretaria de Obras, do orçamento de 5.634.000, ações de destaque, aquisição de veículos e máquinas, 680 mil. Manutenção da frota, 908 mil. Manutenção das vias, 200 mil reais. Cemitério, 190 mil reais. Calçamento, asfalto e pavimentações, 415 mil reais. A manutenção da frota, o que é manutenção da frota? Né? É combustível, é seguro, é revisão, o aluguel de veículos quando acontece, né? A gente vê que esse é um gasto que normalmente ele é relevante em cada secretaria, especialmente obras aí que tem todo um maquinário. Secretaria do Meio Ambiente, do total do orçamento de 7 milhões, a gente tem aí o saneamento básico, plano de saneamento básico de 140 mil para 2023, georreferenciamento de 150 mil, transbordo municipal, a manutenção da nossa central de triagem, que foi premiada aí agora no evento em Maceió, agora em novembro de 2022, valor de 330 mil, que é repassado um valor mensal para auxiliar na manutenção da central de triagem. A gente recebeu o selo verde, não vou lembrar completo o nome da premiação, mas enfim, é o transbordo municipal, aí, uma ação orçamentária importante do nosso PPA,
dos nossos orçamentos. Limpeza pública, que envolve a coleta de lixo, a locação de containers para coleta de lixo, bem como a destinação final, no valor de 2.605.000 para 2023. E a manutenção do Parque Tupanci, manutenção da lagoa, alimentação dos animais, manutenção das cercas, enfim, 55.400 para 2023. Dentro do meio ambiente também a gente tem a iluminação, daquele orçamento de 2.100.000 que a gente arrecada da contribuição de iluminação pública. Temos a ação em destaque, a aquisição de cesto para caminhão no valor de 100 mil, ampliação da rede de iluminação pública, um valor baixo aí de 50 mil, porque é um orçamento apertado também, principalmente em função do fornecimento de iluminação pública, né? O gasto da prefeitura aí com iluminação pública não baixa de 1,5 milhão por ano. A manutenção da rede pública, no valor de 170 mil, substituição de LED, substituição de lâmpadas, fiação, enfim, o valor aí reservado para 2023. Secretaria do Turismo e Cultura, total do orçamento de quase 3 milhões, a gente tem a Feira do Livro, 70 mil reais, Natal, 85.100 reais, Festa do Pescador, 340 mil reais, saneamento da Orla, que é os banheiros químicos, tá? 500 mil reais, campeonato de futebol amador, 56 mil reais, passarelas de acesso à praia, 50 mil reais. A gente vê aí nessa Secretaria de Turismo que faz a frente aí nos eventos culturais, nos eventos da cidade, carnaval, que está aí o carnaval com 304 mil reais. Tá a cultura, tá aqui dentro também, os esportes, né, atividades esportivas de verão, no inverno, fica tudo dentro dessa secretaria. A gente destacou aí as ações orçamentárias de maior relevância, principalmente no que diz respeito em valores, em reais. Secretaria da Cidadania, no orçamento de 1.770.000, a gente tem como ações em destaque a ampliação e reforma do CRAS no valor de 50 mil, o PAA, Programa de Alimentos, 100 mil reais, Programa Qualificar, 164.500 para o ano, benefícios eventuais, que aqui entra cesta básica, passagens, auxílio funeral, tem aí para o ano 223.700 previsto no orçamento do ano que vem. Secretaria da Fazenda, no valor de 2.858.000, a gente tem aí contribuição ao PASEP, que é uma despesa obrigatória que a gente tem. É interessante a gente saber, né, dos 90 milhões que a gente arrecada por ano, a gente paga aí para o PASEP, né, a gente paga para a União esse valor de 840 mil, é um valor que vai para a Receita Federal, uma obrigação aí que a gente tem, 1% sobre a nossa receita corrente, sobre uma fórmula lá, né, que a Receita Federal passa para os municípios. Então tá alocada, essa despesa está alocada na Secretaria da Fazenda e é para a gente se manter aí em dia com as nossas obrigações tributárias. Manutenção da Secretaria, 528.350, que não entra a folha, tá? É só manutenção dos sistemas, pagamento de tarifas bancárias, pagamento de serviços de consultoria. A Secretaria da Fazenda é uma secretaria que não entrega um serviço fim, né? A gente está aqui por trás da educação. A educação vai lá, está cuidando das nossas crianças, cuidando do futuro dos nossos jovens, né? A saúde está cuidando do nosso cidadão, a assistência social está cuidando daqueles que mais precisam, o turismo está cuidando do turista, do cidadão, da qualidade de vida, do lazer dele, né? A gente tem o Obras está entregando infraestrutura, né? A gente tem a maioria das secretarias entregam serviço sim, a Fazenda não é uma delas. A Fazenda ela cuida das contas, a gente não cuida das pessoas, mas a gente cuida das contas, né? É cuidar das contas para cuidar das pessoas. Então, a gente vê que os valores das ações orçamentárias da Fazenda são mais para manutenção mesmo e qualidade, planejamento, manutenção da máquina pública. Educação fiscal, aqui o programa de nota fiscal gaúcha, não deixem de colocar o CPF na nota, de pedir o CPF, de concorrer ali, baixar o aplicativo, se cadastrar, concorrer o sorteio diário no QR Code, recuperar dinheiro trimestralmente, vai ajudar a baixar a sonegação fiscal, bem como pode dar uma remuneração extra aí, né, para o nosso cidadão. A gente tem um sorteio aí que está pagando R$ 300, muito bom o sorteio mensal, então ajuda bastante na nossa receita municipal, não tem nenhuma teoria da conspiração por trás disso, vão me rastrear, vão saber o que eu estou fazendo, não, é simplesmente que a gente não tem aqui no nosso município condições de ter uma auditoria fiscal e diversos fiscais para
para ir atrás e manter a arrecadação de recursos, não, a gente precisa que o cidadão também faça essa frente, que o cidadão tenha certeza de que todo mundo está cumprindo tributariamente com a sua coisa para a cidade, com as suas obrigações, desculpa, para a cidade desenvolver e ter o dinheiro, e o dinheiro ser gasto com eficiência para retornar aí para o empresário, para retornar para a cidade, para a estrutura, para a gente crescer cada vez mais. Né? Fiz uma propaganda aí do nosso Fiscal Gaúcho, porque é um programa inteligente aí que com certeza ajuda e faz parte da Secretaria da Fazenda, então fiquei um pouquinho mais aqui para não passar em branco. Secretaria de Planejamento. Do total do orçamento de 1.276.000, a gente tem aí o programa Acelera Arroio de Sal, que é de qualificação aí da mão de obra do cidadão de Arroio de Sal. Vou tomar uma água aqui. No valor de 93 mil, né, existe um instrumento de parceria aí com uma empresa que realiza cursos, enfim, né, se precisar de uma informação aí, entra em contato aí com a Secretaria do Planejamento, ali na arrecadação também, né, o pessoal vai orientar. Manutenção dos veículos do planejamento, um valor de 43 mil. Planejamento assim também né, assim como a Fazenda, ela cuida principalmente de projetos, do meio de campo para que o serviço público seja realmente prestado. A gente tem manutenção da secretaria, então, para software, para estruturação ali dos equipamentos, 168 mil por ano. Secretaria da Administração, 3.755.940 para 2023. O que a gente tem aqui? Conselho Tutelar, 201 mil de custos aí para 2023. Sentenças e precatórios, 467 mil previstos a serem pagos em 2023, em função de sentenças judiciais aí que o município tenha perdido causa, tenha sido a decisão judicial tenha determinado que a Arroio de Sal pague, tem o valor de 467 mil por ano. Manutenção da Secretaria de Administração, 885 mil. Aqui entra também serviço de consultoria, do software, né, internet, telefone, tudo para manutenção da máquina mesmo, para os serviços públicos terem condições de serem prestados. E gestão da tecnologia da informação, aí a gente tem 110.400, que é a estruturação tecnológica, equipamentos de informática, serviços de segurança da informação, entre outros. Gabinete do prefeito, orçamento aí de 3 milhões de reais, a gente tem como ações de destaque serviços de comunicação, 91.200, bombeiros voluntários, que é um repasse que a gente faz aí na área da defesa civil, na área da segurança pública, 105 mil, amortização da dívida pública, pagamento de operações de créditos contratadas em exercícios anteriores, 931.884 do nosso orçamento vai ir para pagamento da amortização e dos juros da nossa dívida pública. Apoio ao GASP, aí é o nosso Concepro, de Arroio de Sal, 72 mil no ano. Interessante citar que é no gabinete do prefeito que a gente tem diversos setores importantes, aí, como controle interno, procuradoria geral, comunicação, né? E também é um órgão meio, né, que não entrega em si o serviço público, mas apoia para que esse serviço seja entregue. Câmara de Vereadores, nosso poder legislativo, então, um orçamento de 4.219 previsto para 2023. Como ações de destaque, a gente traz a construção da sede, no valor de 650 mil, capacitação dos servidores, dos vereadores, de 50 mil para o ano, aquisição de máquinas, móveis e equipamentos, de 609 mil, um valor relevante, mas certamente aí é para equipar e estruturar a nova sede que está sendo construída, que vai iniciar aí em seguida a sua obra. Né? Isso que a gente torce para troca essa sede que a gente está vendo na foto aqui, vai trocar, vai lá para o Quatro Lagos, se eu não me engano, né? E aí, então tem todo esse investimento para estruturar a nova sede do Poder Legislativo. O fundo de aposentadoria, então, daqueles 11 milhões destinados ao nosso regime próprio de previdência, lembrando que o nosso patrimônio atual gira em torno de 60 milhões, e é deficitário, quer dizer o quê? Que os 60 milhões que tem hoje na conta do FAPES, ele não é suficiente para pagar os servidores que estão aposentados, mais aqueles que estão nativos e se aposentarão. Se tu calcular em relação à expectativa de vida de cada um desses que vão se aposentar, então 60 milhões não é o suficiente. A gente gastaria mais do que isso. Então por isso que se diz que é deficitário, né? Porque, mas tem 60 milhões, então estamos bem. Temos 60 milhões e gastamos com aposentadoria e reformas 3 milhões e 900. E com pensões 1 milhão. Então estamos bem, né? A reserva é justamente a diferença entre a receita e a despesa, né? Então, estamos bem, sim, que bom que a gente
consegue ainda reservar ano a ano para a gente engordar esse patrimônio aqui para que um dia a gente alcance o patamar que seja que tenha condições de pagar todas as despesas existentes e aquelas projetadas para frente, né? Aí sim a gente vai ter um equilíbrio no nosso RPPS. Então eu só cito isso para a gente não cair na ilusão de, tem 60 milhões, então a gente está muito bem no nosso FAPS. Então a gente está razoável, né? E vamos lá com todas as ações necessárias para um dia a gente aí sim ser superavitário aí no nosso fundo, que hoje é deficitário. Vamos finalizando então a audiência pública falando de metas, limites e alterações orçamentárias que são trazidas aí no nosso texto e no projeto de lei. Gasto com pessoal. Receita corrente líquida projetada para 2023. Receita corrente líquida ali é uma fórmula que o Tribunal de Contas nos traz. Ela é projetada de 78.463. Tá, mas é receita de 90 milhões. Essa é a nossa receita total. A receita corrente líquida, como eu falei, é uma fórmula projetada aí pelos nossos órgãos controladores para a gente respeitar ela, utilizar como parâmetro para alguns limites que a gente tem que respeitar durante o exercício. Então, 78.463 é a receita corrente líquida prevista para 2023. Desse valor, o Poder Executivo, a estimativa de gasto com pessoal, com pagamento, não é nem liquidação, é pagamento de 38.091.365,11. A gente estima que chega lá no final do ano com um índice de pessoal de 48,55 e o Legislativo, que se estima gastar 1.823 aí no ano, vai gastar aí cerca de 2,32% do limite da receita corrente líquida, sendo que o limite de alerta é 48,60%, o limite prudencial é 51,30% e o limite legal é 54%. Ali estão as regras dentro do legislativo, que tem o limite prudencial, legal. Que vale citar aqui que a gente está projetando o orçamento respeitando esses limites e que, claro, eventuais novas contratações, reajustes salariais além da inflação, né, sempre que isso acontecer é feito um impacto orçamentário e essa projeção é atualizada a cada decisão e demanda da gestão, né? Então a projeção inicial orçamentária a gente fica dentro, inclusive, do limite de alerta. Gastos com educação, que a gente tem a obrigação constitucional de gastar no mínimo 25% da receita de impostos e transferências, que soma 50.267.000. A gente tem que gastar 25% disso, mais o valor arrecadado com o Fundeb, a gente tem que gastar em educação. A soma dessa fórmula matemática aí tem que dar 25%. O que a gente tem então de meta que a gente tem que gastar com educação? 27.713.935,57 recursos de MDE e recursos de Fundeb. E quanto que foi fixado no orçamento da educação com recursos de MDE e Fundeb? 27.903.935,57. Significa que se a receita se comportar de acordo com a receita prevista e a gente realizar as despesas de acordo com aquilo que foi colocado nas dotações orçamentárias, a gente vai alcançar 25,2% até dezembro de 2023. Com a saúde, então, a mesma receita de impostos e transferências é utilizada como base, com a diferença que aqui não tem o Fundeb. A meta, em vez de 25%, é 15%, então a gente tem que realizar 7.540.000 para alcançar 15%, que é o limite mínimo obrigatório pela Constituição Federal. E a gente fixou aí 19,4%. Então, se a gente, só com o que a gente vai começar no orçamento, a gente gastando todas aquelas dotações com recurso ASPS, que agora é o 1.500, não é mais o 40, a gente vai gastar aí 9.751, alcançando 19,4% até 2023. O que a gente mostra com isso, né? Que o nosso projeto de lei orçamentária que está sendo entregue aí para o Legislativo está respeitando todos esses limites mínimos aí constitucionais, inclusive o gasto pessoal. Beleza? Para finalizar, é legal a gente pincelar sobre o assunto alterações orçamentárias, que no texto do projeto de lei, a gente, por lei, pode alterar o orçamento durante o exercício. Né? O orçamento, ele é uma lei, mas se acontecer alguma coisa, alguma mudança de ideia, seja por vontade do gestor, seja por algum acontecimento não previsível, a gente tem que ajustar o orçamento com essa nova realidade, ajustar ações orçamentárias, deixar de gastar com uma coisa e gastar com essa coisa urgente, deixar de gastar com uma coisa e gastar com outra que vai nos gerar maiores resultados. Então, existe a possibilidade de alteração do orçamento ao longo do exercício, seja ela por créditos suplementares, seja ela por créditos especiais ou extraordinários. E o limite que a gente traz no texto para realizar crédito suplementar por decreto, a gente já está trazendo aí 30%
né, na proposta orçamentária. Tanto o legislativo quanto o executivo terão, de acordo com a proposta do executivo, 30%. Não, a gente não sabe se é isso que vai ser aprovado aí no legislativo, mas na proposta que a gente está entregando agora, é isso que vai chegar nas mãos dos nossos vereadores. Então é um ponto importante, né, que sempre é pauta aí nas audiências legislativas, a gente sabe disso, então é importante deixar bem transparente para todo mundo entender isso aí. Né? Agradeço então a participação de todos, espero que tenha sido uma audiência clara para o usuário da informação. Né? A Secretaria da Fazenda declara encerrada a audiência pública da Lei Orçamentária Anual para 2023 e nos encontramos na próxima. Obrigado a todos.